Link Espírito Santo. Oferecimento. Celita. É bom com tudo. E Shopping Boulevard da Praia. Seu local é aqui. Olá, boa noite para você que nos assiste, seja muito bem-vindo. Desde já, muito obrigada pela sua companhia. O Link Espírito Santo desta segunda-feira, 9 de junho, já está no ar e nós começamos falando de um ataque covarde contra uma senhora de 93 anos que foi registrado por câmeras de segurança no centro de Vitória. A vítima voltava da padaria quando foi surpreendida por um homem que levou a bolsa dela. Na queda, ela ainda se machucou, feriu o rosto e o ombro. Vamos conferir a reportagem. Dona Zilda Tereza Figuer completou 93 anos nesse domingo. E um dia antes, ela foi surpreendida com um presente muito injusto e que a deixou ferida. No sábado, câmeras de segurança registraram uma cena revoltante e de partir o coração. Um homem revira uma lixeira e quando Dona Zilda passa, é atacada por ele. A idosa é empurrada, cai no chão e tem a bolsa roubada. Ela fica toda machucada, especialmente no rosto. Dona Zilda contou que tinha saído de casa para comprar pão. Na volta, foi abordada por um homem que pediu dinheiro. Ela disse que não tinha nada e seguiu andando, mas logo depois foi atacada sem nenhuma piedade. Estava deserto a rua. Aí a rua do Vintém, né? Tinha um senhor só, conhecido. Ele me pediu um dinheiro. Eu falei assim, olha, eu fiz compra, estou sem dinheiro. Agora, se eu tivesse, eu te dava de bom coração. Aí ele seguiu para frente, numa lata de lixo, quase em frente do prédio que eu moro. Aí eu passei tranquilamente, aí ele deu um pulo, pegou a bolsinha com todo o documento, com tudo. E ainda me empurrou, eu caí caí esticadinha no chão. Com a queda, ela feriu o rosto e machucou o ombro. Foi atendida pelo socorro e levada para o hospital. Já teve alta e está em casa se recuperando. Muito bem. Não tomei nem me assustei. Assim que recebeu alta, Dona Zilda foi para casa da afilhada, que está cuidando dela com todo carinho nesse momento tão difícil. Moradores do prédio onde ela mora registraram um boletim de ocorrência e fizeram questão de ajudar como puderam. A síndica ligou para mim e falou que ela tinha sido assaltada, mas o SAMU já estava lá, já estava sendo atendida e precisava de uma pessoa para acompanhá-la. E mesmo com 93 anos de idade, Dona Zilda tem energia de sobra. Ela é responsável pelo cuidado da irmã, de 87, que é acamada. Ela mora com uma irmã, que a irmã é mais nova, mas é acamada, e um sobrinho. E ela tem uma pessoa que faz o serviço para ela, cozinha para ela, mas ela é uma pessoa muito forte, ela tira tudo de letra. Inclusive, a gente não consegue, tia, não pode sair, ela sai. Tia, é perigoso, ela não vê perigo em nada. Entendeu? Mas aí a gente controla daqui de longe, que pode controlar, a gente vai controlando a vida dela. Depois do roubo, o suspeito fugiu. Moradores disseram que ele costuma andar pela região da Vila Rubim e já teria cometido outros furtos no bairro. E quando perguntada se ela tem raiva do agressor, a resposta de Dona Zilda mostra a grandeza que vai além da idade. Eu entreguei ele nas mãos de Deus, que Deus dá a sentença para ele. Realmente revoltante. Agora nós falamos de um dos assuntos mais comentados dos últimos dias aqui no Espírito Santo. Um adolescente foi parado pela polícia e levado para a delegacia, mas acabou liberado. Segundo a lei, ele devia ter sido entregue direto para a mãe dele, mas tudo indica que isso não aconteceu.
Hoje, a Secretaria de Segurança Pública se manifestou sobre o caso. Assista a nossa reportagem. As imagens autorizadas pela Justiça foram gravadas no dia 18 de fevereiro. Elas mostram uma viatura da Polícia Militar parada na segunda ponte. Dá para ver algo sendo jogado da ponte, que tem 14 metros de altura, direto na Baía de Vitória. Outra câmera da mesma área mostra o que parece ser uma pessoa se debatendo na água. Kailan Ladário dos Santos, de 17 anos, foi encontrado morto no dia seguinte, em Cariacica. A causa da morte foi afogamento. A família afirma que ele foi atirado no mar por policiais. As imagens foram decisivas para a Justiça determinar a prisão do cabo Franklin Castão Pereira e dos soldados Luan Eduardo Pompermayer Silva e ainda Leonardo Gonçalves Machado. Hoje, o governo do estado se posicionou oficialmente. O secretário de Segurança disse que, em depoimento, os policiais afirmaram que Kailan pediu para ir embora e eles deixaram. Os policiais alegaram que, a pedido do menor, o deixaram sobre a ponte. Depois, quando apareceu o vídeo, a Polícia Civil conseguiu o vídeo e aí, já na condição de investigados, eles se manifestaram aliás, não se manifestaram e permaneceram em silêncio. Kailan tinha um mandado vencido de apreensão, o que levou os PMs a levarem ele para a delegacia. Segundo o secretário, depois de constatar que o mandado estava vencido, a polícia tinha a obrigação de entregar o menor à família. O menor não pode ser liberado naquele momento. O procedimento correto que prevê a lei é a entrega para um responsável. O menor tem que ser entregue para um responsável, que pode ser um familiar ou um responsável, um curador deste menor. E aí foi isso, um tutor, ou um pai, ou a mãe, um avô, mas foi feito um contato e parece que a mãe não pôde atender naquele momento, acho que era de madrugada, e aí os policiais ficaram com essa responsabilidade de entregar para um responsável em casa, ou seja, ou a pessoa vai na delegacia para receber o menor, ou então tem que se entregar na residência. O fato é que o menor não pode ser liberado, exatamente porque é menor e o Estado tem um dever de proteger esse menor. O secretário disse ainda que essa não foi a primeira apreensão do adolescente pelo mesmo mandado. O procedimento correto, inclusive na apreensão anterior, 10 dias antes dessa ocorrência, o menor também tinha sido apreendido por conta do mesmo mandado de apreensão que ainda não estava atualizado. E naquela oportunidade também foi liberado e a mãe o recolheu e o recebeu na delegacia. Então esse é o procedimento correto, é entrega para um responsável. Se o responsável não atende uma ligação, você tem que conduzir esse menor até a residência. Os 3 militares estão respondendo na Justiça Comum por homicídio qualificado, com agravante de a vítima não ter como se defender. E também na Justiça Militar. Eles podem ser expulsos da corporação. Eles vão ter o direito de ampla defesa, se defender, fazer as suas alegações e, obviamente, a instituição não vai se eximir da sua responsabilidade de cumprir a legislação. Então, os policiais que eventualmente tenham se desviado, a instituição não compactua com isso e, obviamente, podem ser excluídos da instituição. O secretário também defendeu o uso de câmeras corporais como medida de prevenção contra abusos. O processo de aquisição das câmeras corporais está em andamento conforme o planejado do projeto piloto. Então, nós já temos um projeto piloto em torno de 230, 240 câmeras e isso é fundamental para nós. Fundamental para a gente conseguir expandir cada vez mais esse procedimento de captura de imagens. Isso é fundamental para a gente ter pesos e contrapesos. Todo poder tem que ser acompanhado da responsabilidade e da vigilância social, ou seja, do acompanhamento social do que está acontecendo. Então, não tem problema nenhum o policial usar, a gente quer e incentiva que isso seja feito e por isso que nós estamos realmente bastante empenhados e nós vamos liberar muito em breve a aquisição dessas câmeras corporais. O processo, o termo de referência já está pronto e agora, em breve, muito em breve, a gente solta o edital para a gente fazer a contratação e obviamente, mais um instrumento de controle social das polícias e quem age na legalidade não tem medo nenhum desse tipo de controle. A gente, é claro, vai continuar acompanhando esse caso. E em Pancas, uma mulher foi morta a tiros na madrugada desta segunda-feira na varanda de casa. Ninguém foi preso até o momento.
Em uma casa no bairro Operário, em Pancas, Sueli Batista Santos, de 31 anos, foi morta a tiros. Segundo o boletim, ela morava na casa de uma amiga há cerca de 15 dias, depois de sair da casa da sogra. O corpo foi encontrado na varanda. Ainda, segundo o boletim, vizinhos disseram que os tiros aconteceram por volta de meia-noite. Alguns ouviram os disparos e outros viram uma moto saindo rápido, mas o atirador não foi identificado. A polícia encontrou 11 cápsulas de pistola calibre 380 na varanda, além de 2 cartuchos intactos e vestígios de munição. Sueli foi atingida por pelo menos 7 tiros. O caso está sendo investigado pela delegacia de Pancas. Segundo a polícia, Sueli era casada com um homem que está preso por tráfico de drogas, mas até agora não há nada que ligue a prisão do marido dela ao assassinato. O corpo de Sueli foi levado para o SML de Colatina para exames e depois liberação para familiares. Ninguém foi preso até o momento. A polícia pede que qualquer informação seja passada pelo Disque Denúncia 181 de forma anônima, incluindo fotos e vídeos pelo site, que é o disquedenuncia181.es.gov.br, reforçando o sigilo é garantido. E uma briga quase terminou em tragédia aqui em Colatina. Uma mulher partiu para cima de um homem com uma faca na mão, mas foi ela quem acabou ferida. O caso foi perto da rodoviária e chamou a atenção de quem passava. Em um dos vídeos que circulam na internet, feito por uma pessoa que acompanhava de longe, vemos um homem se defendendo com uma mesa plástica de bar. Do outro lado, uma mulher avança com uma faca na mão. É possível ouvir gritos e ver pessoas se afastando. Em outro vídeo, a mulher continua andando alterada, com a faca na mão. Mas um detalhe chama atenção: a perna dela está machucada. O sangue vai marcando o chão por onde ela passava. Em um momento, ela abaixa e encosta na perna, como se estivesse sentindo dor. A confusão parecia ter terminado ali, mas minutos depois, outro registro mostra a mulher sendo atendida pelo SAMU. Segundo o boletim, ela confessou que pegou a faca após ser provocada pelo homem que estava num bar da região. Ela contou aos militares que correu em direção a ele, mas acabou ferindo a própria perna. A cena aconteceu em uma rua do centro, bem ao lado da rodoviária de Colatina. A mulher foi levada ao hospital e o homem não compareceu à delegacia nem registrou queixa. Como ninguém fez uma denúncia formal, a polícia apenas registrou o caso. Agora cabe à justiça definir se a mulher vai responder pelo que fez. E vamos ver como fica o tempo amanhã, na terça-feira. Então, o tempo segue instável em todo o estado, em função da presença da umidade trazida pelos ventos costeiros, associados à passagem de uma frente fria pelo mar. O dia será de muitas nuvens, com previsão de chuva fraca em toda a metade sul capixaba, inclusive na Grande Vitória e também na região nordeste. Há variação de nuvens nas regiões norte e noroeste, mas sem expectativa de chuva. Na Grande Vitória, a mínima será de 19 com máxima de 28 graus. Região sul, mínima de 14, máxima de 29. Região serrana, termômetros entre 14 e 25 graus. Na região norte, mínima de 19 com máxima de 31 graus. Aqui no noroeste, mínima de 17 e a máxima um pouquinho mais quente, 33 graus. Intervalo chegando. Em instantes, voltamos com o Link Espírito Santo desta segunda-feira. Continue com a gente.
link de volta, o homem suspeito de ter assassinado a colega de trabalho no bairro Aroeira, em São Mateus, na noite do dia 28 de maio, foi preso em uma operação que envolveu as polícias civil, penal e também a militar. A prisão ocorreu no mesmo momento em que acontecia uma passeata para cobrar justiça. Todos os detalhes, quem traz para a gente é João Batista. Boa noite, João. Boa noite, Elisângela. Boa noite, amigos que estão acompanhando o Link Espírito Santo. Uma coincidência, na tarde da última sexta-feira, os familiares e amigos de Késia fizeram uma passeata para chamar a atenção da sociedade sobre a violência contra a mulher. A jovem Késia Machado Maciel, de 23 anos, era casada, mãe de 2 filhos. Ela foi brutalmente assassinada no dia 28 de maio. Era uma quarta-feira. O expediente do supermercado onde ela trabalhava havia se encerrado às 8 da noite. E como fazia todos os dias, a jovem pegou a bicicleta e seguiu para casa. Késia não chegou. No meio do caminho, Rafael Medeiros de Araújo, de 34 anos, o repositor do supermercado em que ela trabalhava, esfaqueou a vítima e fugiu. Ela ainda foi socorrida com vida, falou a uma testemunha o nome do criminoso. Um crime que chocou e revoltou os moradores de São Mateus. Amigos e familiares de Késia, na tarde da última sexta-feira, fizeram uma passeata para chamar a atenção da sociedade sobre a violência contra a mulher. Nesse mesmo horário, as polícias militar, civil e penal fechavam um cerco contra o criminoso que estava escondido na região dos Quilômetros, em São Mateus. Nós conversamos com alguns amigos e familiares de Késia. Essa amiga do casal disse que é preciso lutar por justiça para que outros casos não ocorram. Estamos aqui pedindo justiça não pela Késia Maciel, mas sim por todas as Késias que sofreram por feminicídio, que estão sofrendo por assédio, por agressão psicológica e não tem socorro, não está tendo apoio nenhum da justiça. Entendeu? Está sendo um caso, tem casos ainda que não foram nem solucionados. Agora, qual o conselho que você dá para quem está acompanhando a gente? Quero aconselhar você, mulher, que está sendo oprimida, que está sendo assediada, que está sendo oprimida psicologicamente. Pede ajuda. Não se cale diante disso, porque ontem foi a Késia, hoje pode ser eu ou você. Afirmou que a amiga nunca falou sobre estar sendo assediada no trabalho. Nunca comunicou com a gente que estava sofrendo esse tipo de opressão, assédio no local de trabalho, não. O viúvo também estava na passeata, conversou com nossa equipe. Sabe me dizer se a Késia ela estava se queixando de alguma coisa, de que alguém estava perturbando ela reclamava de alguma coisa no trabalho? Não. Nunca falou nada com você sobre isso? Nunca chegou a comentar comigo. A única vez que ela comentou foi em questão de um pneu vazio. Mas o que? Ela nunca chegou a comentar que esse rapaz estava atormentando ela. Entendeu? E, assim, é estranho a gente ver uma pessoa falar alguma coisa, talvez possa ser até um sinal e a gente não entender, entendeu? Nesse momento, assim, eu não estou sabendo de nada. A tia da vítima acredita que ela ficou com medo de falar sobre a situação, mas ouviu a afirmação de colegas de trabalho que ela vinha sofrendo assédio sexual. Lá no velório a gente viu comentários, né, de colegas de trabalho dela, né, que ele estava assediando ela. Então eu ouvi esse comentário da boca de algumas pessoas lá, mas para nós ela não comentou nada. Às vezes com medo, né? Porque muitas das vezes o coração dos outros é difícil de saber o que está acontecendo e às vezes com medo de comentar alguma coisa, né? E ter mais problema, né? E ela acho que preferiu não comentar, mas que teve um tipo de comentário lá no velório, teve. Agora, qual conselho você como mulher daria para outras mulheres que estão acompanhando aí a nossa reportagem, muitas mulheres que sofrem de forma silenciosa? Realmente é difícil, né? A pessoa tá nessa situação, não é fácil. Ela tem que pedir ajuda, é o certo, né? Não deixar
conversar, por exemplo, lá ela com o patrão, conversar com os colegas, procurar ajuda para contar o que está acontecendo ali dentro do trabalho. Não se calar, porque o coração dos outros você não conhece. Qual a intenção da pessoa, né? Igual esse cara, a intenção dele era uma intenção mal, né? Ele tinha um coração mau. Mesmo sob forte comoção, Dona Aparecida conversou com nossa equipe. Como é que está esse coração, mãe? Está despedaçado. Está doendo demais. Mãe, como é que era a Késia? A Késia era uma ótima filha, educada, carinhosa. Não tinha problema com ninguém, entende? Era sorridente com todo mundo, não tinha malícia com ninguém. Acho que é por isso que aconteceu isso. A senhora quer justiça? Com certeza, com certeza. Quero justiça. O que fizeram com a minha filha, não dá para ficar do jeito que está. Durante as entrevistas, os amigos e familiares de Késia ainda não tinham conhecimento de que Rafael, o autor do crime, havia sido preso na região dos Quilômetros. Rafael foi localizado em uma região de mata e aparece nesse vídeo feito por um morador. Desde o local de crime que nós fomos, começou com o trabalho da perícia, junto com o trabalho para nós acharmos as câmeras de vídeo monitoramento. Nós seguimos o trajeto do que o suspeito fez quando matou a Késia. Nós pegamos a primeira câmera, pegamos ele na câmera, pegamos passo a passo dele, fizemos todo o trajeto ali e daí nós começamos as investigações. Nós estamos há dias já empenhados nessa prisão, não demos sorte no dia de anteontem, poderia ser, quase pegamos ele anteontem. Quando foi hoje, pela madrugada, nós estivemos no local onde ele foi preso. Ele se assustou com a nossa presença, que o objetivo nosso é fazer ele correr dali mesmo, para poder alguém ver ele, né, e denunciar o que aconteceu. Ele se assustou com a nossa presença hoje de manhã, alguém viu ele correndo no meio da mata, ligou 190, a PM foi lá e conseguiu capturar com êxito. Um áudio do depoimento que vazou e acabou sendo divulgado em redes sociais, o criminoso mostra frieza ao falar sobre o assassinato da jovem. Estava trabalhando, eu tinha virado repositor, aí eu fui sair do emprego, 8h31, até hoje, o horário, aí fui para casa, cheguei, tomei um banho, botei a roupa e fui lá e botei a faca na cintura e desci a ladeira, e depois eu subi, depois eu desci de novo, quando ela veio de encontro, ela veio desviar, aí foi fatal. Ele confundiu muito as coisas, né? A Késia, a priori, queria evangelizá-lo e ele confundiu muitas coisas. Né? Ela não queria, né? Não queria o relacionamento e ele forçou a barra. Foi quando ele seguiu ela saindo do supermercado e aconteceu uma luta ali naquele local e ele fez o que fez com ela. Mas no momento que ele desferiu as facadas, ela caiu no chão, alguém conhecido dela se aproximou e perguntou quem fez isso. Aí ela falou o nome, né? A polícia militar disse que Rafael constantemente mudava de endereço e usava moradias improvisadas. Desde que o fato aconteceu, todas as equipes nossas, serviço de inteligência, serviço operacional, juntamente com a Polícia Civil, estavam em encalço de informações sobre o paradeiro. Então as equipes estavam trabalhando diuturnamente e ele cada vez buscando esconderijos diferentes para tentar ludibriar e atrapalhar o trabalho das forças de segurança pública. Mas no dia de hoje obtivemos as informações e foi feita uma ação conjunta entre as polícias militares e a polícia civil, aonde lá na região dos quilômetros aqui, a partir do quilômetro 37 até o quilômetro 44, foi feita uma grande operação de... E no local que ele estava homiziado, ele conseguiu receber alguma informação de que a sua segurança está chegando próximo e ele tentou fugir por essas estradas
de chão que tem na minha região. Porém, ele não teve êxito não. Aí a equipe localizou e fez a prisão dele. E esse foi o nosso destaque de hoje. Voltamos ao estúdio com você. Uma boa noite a todos. A gente volta a se encontrar na próxima edição do Link. Até amanhã. Muito obrigada, João. Boa noite para você e até amanhã. E um carro foi totalmente consumido pelo fogo na noite deste domingo em uma rua do centro de Piúma, no litoral sul do Espírito Santo. Apesar do susto, ninguém se feriu. Pelas imagens de uma câmera de segurança, é possível ver o motorista estacionando e um homem que estava no carona saindo do veículo e observando a parte traseira do carro. Momentos depois, quando ele retorna para dentro do veículo, o incêndio começa. Os 3 ocupantes conseguem sair a tempo, antes que as chamas tomem conta do veículo. O Corpo de Bombeiros esteve no local e controlou o fogo e informou que, apesar do susto, ninguém se feriu. Segundo o registro da Polícia Militar, o dono de um comércio no local relatou que a fachada da loja e a iluminação foram danificadas pelo incêndio. O motorista contou que sua carteira com dinheiro e documentos pessoais foi consumida pelo fogo. A PM também informou que o carro estava legalizado e, após as chamas serem contidas, o veículo foi liberado para ser retirado do local. E a Polícia Militar, por meio do 9º Batalhão, intensificou o patrulhamento durante o final de semana. Isso resultou em diversas apreensões de drogas, armas de fogo e também na captura de um foragido da Justiça. As ações ocorreram em bairros diferentes dos municípios, na área, inclusive, de abrangência do batalhão. 1.520 gramas de crack, 1.290 gramas de maconha e 425 gramas de cocaína. Esse foi o saldo total de apreensões realizadas pela Polícia Militar neste final de semana, nos municípios de Cachoeiro e Vargem Alta. A ação da polícia ainda resultou na apreensão de armas de fogo e na captura de um foragido da Justiça. No bairro São Francisco de Assis, em Cachoeiro, após uma denúncia anônima, a PM localizou um laboratório de preparo de drogas em uma propriedade rural. 2 suspeitos foram detidos, entre eles uma menor de idade. No local, foi apreendida também uma submetralhadora artesanal, além de drogas, munições e dinheiro em espécie. Já no bairro Rubem Braga, equipes da Força Tática abordaram 4 suspeitos em um apartamento, utilizado como ponto de fracionamento de drogas, conforme denúncias recebidas. Um dos detidos estava foragido da Justiça. Foram apreendidos 209 pinos de cocaína, 197 buchas de maconha, 258 pedras de crack, um revólver com 5 munições e R$ 249 em dinheiro, além de balança digital, celulares e documentos. Em Vargem Alta, um indivíduo já conhecido por porte ilegal de arma foi novamente detido, portando armamento e munições. Com ele foi encontrada uma pistola calibre 380 e 21 munições do mesmo calibre. As ocorrências foram encaminhadas à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. E na região do Caparaó, Capixaba, a polícia também não está dando trégua para a criminalidade. Nesse final de semana, muito trabalho, inclusive em vários bairros também da região, com apreensões de armas, drogas e dinheiro. Em uma das operações foi preso também um foragido da Justiça, considerado uma das principais lideranças do tráfico na região. Segundo a polícia, o homem de 36 anos, conhecido pelo apelido Geno do Guaçuí, é considerado uma das principais lideranças do tráfico de drogas na região do Caparaó. Contra ele, havia um mandado de prisão por homicídio, além de diversas investigações ligadas ao tráfico de drogas. O suspeito havia rompido a tornozeleira eletrônica e fugido para a região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Ele foi localizado na rodovia Amaral Peixoto, em Iguaba Grande, e capturado sem oferecer resistência. Ele foi encaminhado à delegacia. Durante a abordagem, o homem tentou se passar pelo irmão, apresentando uma identidade com os dados do familiar, com sua foto, mas foi reconhecido pelos agentes do Espírito Santo e poderá responder também por falsidade ideológica. Na rua Godofredo Costa Menezes, no bairro Vila do Sul, em Alegre, a polícia apreendeu uma submetralhadora calibre 380 de fabricação caseira, 2 carregadores e munições
policiais que estavam com um homem de 22 anos, que foi detido por porte ilegal de arma de fogo. O fato aconteceu após denúncias de que ele estava tentando vender o material em uma barreira. A polícia esteve no local. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 6ª Delegacia Regional de Alegre. No bairro Guararema, também em Alegre, a polícia apreendeu buchas e um tablete de maconha de 150 gramas, sementes da droga armazenada em um vidro, materiais para embalo, R$500 em dinheiro, 4 celulares e uma espingarda de chumbinho modificada para calibre 22. Durante as buscas em uma casa já conhecida pelo tráfico, um adolescente de 16 anos foi apreendido. Um homem de 39 anos que estava comprando drogas também foi levado para a delegacia de Alegre. Parabéns ao trabalho da polícia. Mais um intervalo chegando. Em instantes voltaremos com o link. Não saia daí. E de volta, vamos direto para Linhares. Um traficante foi preso com armas, drogas e munições. Quem tem os detalhes, todas as informações é o Will Souza. Boa noite, Will. É isso mesmo, Elisângela. A prisão foi resultado de uma operação em conjunto aí com policiais da DENARC, da Polícia Civil de Linhares e Sooretama. O suspeito ele foi preso no bairro Aviso, ele até mesmo tentou se desvencilhar da droga, mas a polícia prendeu ele com armas e munições e até mesmo um carro foi apreendido. Wallace Coelho de Jesus era investigado há meses por suspeita de tráfico de drogas. Policiais civis de Linhares e Sooretama cercaram a casa onde ele estava e apreenderam cocaína, um revólver calibre 38, munições, mais de R$14 mil em dinheiro e veículos. Ao notar a presença dos policiais, Wallace tentou se livrar da droga, que estava sendo misturada com gesso, mas parte foi apreendida. Ele confessou o crime e foi encaminhado à delegacia. Continuando com os nossos assuntos policiais, a Polícia Civil está investigando a morte de 2 homens que estavam dentro de um carro em Sooretama. Luana Santos traz esse e outros destaques agora no Giro de Notícias. O caso aconteceu na noite do último sábado. Quando a polícia militar chegou ao local, Jairo de Souza já estava morto no banco de trás do veículo. E Gabriel dos Santos chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Dentro do carro, os policiais encontraram ainda uma pistola calibre 380, 33 munições, porções de maconha e cocaína, medicamentos e mais de R$2 mil em dinheiro. Nas proximidades, foi achado um pacote com mais drogas e um celular com marcas de sangue que, segundo testemunhas, teria sido jogado por uma das vítimas. O veículo foi recolhido por um guincho e os materiais foram levados para a delegacia de Linhares. A delegacia de Sooretama continua apurando o caso, mas até o momento não há suspeitos presos. Os corpos foram encaminhados ao Serviço Médico Legal de Linhares para os exames de praxe. Um jovem de 20 anos foi detido com drogas no bairro Santa Cruz, em Linhares. Durante a abordagem, foram encontrados entorpecentes em seu bolso. E na casa dele, policiais acharam mais drogas escondidas em um colchão, além de material para embalo e dinheiro. Todo o material e o suspeito foram levados para a delegacia. Em Sooretama, um adolescente de 16 anos foi apreendido após ser encontrado com várias pedras de crack em um galpão em construção. No local, haviam também mais drogas e dinheiro. Ao ser indagado, ele afirmou ter comprado as drogas com dinheiro que ganhou na colheita do café. O caso foi encaminhado à Polícia Civil. Um grave acidente no trevo de acesso à Vila de Regência resultou na morte de Ângela Carlos Coutinho. Testemunhas informaram que o veículo capotou várias vezes, parando em um pasto próximo à estrada. Ainda não se sabe a dinâmica do acidente. Ela foi socorrida e levada ao posto de saúde de Regência, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi levado ao Serviço Médico Legal de Linhares.
Mudando de assunto, agora nós vamos falar de esportes. A primeira divisão do futebol amador aqui de Linhares está a todo vapor e muitas pessoas prestigiam os jogos que acontecem no final de semana em vários campos. Eu conversei com o coordenador do torneio que deu mais informações. Acompanhe agora. O Linharense gosta muito de futebol, o campeonato da primeira divisão agora está rodando em vários campos, joga em Brejo Grande, Guache, Santa Cruz, Vasquinho, entendeu? E entre outros campos. Então o município todo é contemplado com esse campeonato. E está bastante acirrada, né, essa disputa nesse momento, até porque esse ano tem uma premiação bacana, então as equipes estão aí realmente na disputa. Eu queria que você falasse um pouco dessa primeira divisão, como é que está a questão das rodadas aí? A gente está indo para a 6ª rodada, né? Campeonato muito acirrado, muito ponto disputado, todo mundo ainda tem chance, não tem ninguém ainda rebaixado, todo mundo tem chance de classificar ainda. O que é um campeonato de pontos corridos, né, onde participa todo mundo contra todo mundo. Entre as 10 equipes, as 8 melhores vão para as 8ª de finais e os 2 últimos caem para a 2ª divisão do ano 2026. E qual a premiação do campeão e o que ele ganha, leva para casa? A premiação em dinheiro, né? Tem premiação em dinheiro, troféu, medalhas, troféu para campeão, troféu para vice-campeão, medalhas, troféu para artilheiro, troféu para defesa menos vazada, entre outros. E é uma oportunidade muito grande para a população ver de perto, né, um futebol amador, com muita gente que é craque, alguns que já passaram por clubes até fora mesmo do estado, e alguns jogadores que podem ser revelados, não é verdade? Com certeza, tem uma molecada nova aí jogando aí já a primeira divisão, atleta a partir de 16 anos já pode jogar, e muito atleta que já foi profissional, que hoje em dia está descansando, mas continua a jogar o campeonato amador do município, muito disputado. E agora eu queria falar das próximas competições, que vem aí o campeonato aí, que a galera gosta bastante, não é verdade? Vem aí o Master 40, a partir do início do mês que vem, dia 6, começa a rodada do Master 40 com 16 equipes, Master 40, veterano, né? Equipes de Baixo Quartel, equipe do Pontal, equipe do Agrovila, equipe aqui da Redondeza de Linhares, Interlagos, Santa Cruz, 16 equipes, Regência também participa, é um campeonato muito bacana, entendeu? Disputado por atletas acima de 40 anos, muito prestigiado pelo público. O público gosta muito desse campeonato, que é sempre aos domingos pela manhã. E uma previsão a partir do mês que vem de casa cheia também. Promoção de esporte, lazer e muita diversão pra galera, né? Com certeza. O Vasquinho aqui, geralmente quando tem jogos aqui, você pode passar aqui, arquibancada cheia, em volta todo mundo, não só aqui, como nos outros campos do município também. Tá, o esporte realmente é uma promoção de saúde e lazer, né, para todo mundo. Bom, com esse destaque nós encerramos a nossa participação de hoje. Eu devolvo para você, Elisângela. Amanhã retornamos com mais informações. Muito obrigada, Will. Boa noite e ótima semana para você. E ainda falando de esporte, no Campeonato Brasileiro da Série D, o Porto Vitória venceu o Boa Vista fora de casa em Saquarema, no estado do Rio de Janeiro. Vamos ver como foi? Rodolfo Majeste traz os gols. Pela 8ª rodada da Série D, o Porto Vitória foi até Saquarema e venceu o Boa Vista por 1-0 nesse chutaço da entrada da área de Alisson Ribeiro. Final, Boa Vista 0, Porto Vitória entrando na zona de classificação 1. Muito obrigada, Rodolfo. Cotação do café chegando. O Arábica Bebida Dura abriu a semana e fechou o dia valendo R$ 2.178 a saca. Já o Conilon tipo 78 com até 5% de broca, R$ 1.312 a saca. Os dados são do Centro do Comércio do Café de Vitória. O Link Espírito Santo termina aqui, mas você pode revê-lo no site simnoticias.com.br, onde também confere muitas outras informações. Para você uma excelente noite, a gente volta a se encontrar amanhã. Que a sua semana seja incrível!